Shalom de Deus, mulher aqui da comunidade Simplesmente Mulher. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja o Senhor que diariamente tem nos ensinado e mostrado a sua glória para as nossas vidas. Aqui nós vamos começar essa semana com um devocional chamado Uma Vida com Propósito. E aí? Você sabe o que significa essa frase tão curta, que faz uma grande diferença na nossa caminhada? É uma frase assim que ela está muito na moda. Não sei se você já ouviu falar, se você já percebeu que muitas pessoas estão falando sobre isso, né? Uma vida com propósito. Então, o que será uma vida com propósito? Mas antes de começarmos a falar desse assunto, para você que é nova aqui no canal, se inscreva aqui no canal, compartilhe, dá o seu like, venha participar conosco dessa sala de adoração, dessa sala de devocional diário, onde a gente tem muitas palavras que edificam, palavras que estão nos ensinando, palavras que têm nos mostrado um caminho muito mais claro, né? Então, venha participar conosco diariamente aqui nesse mesmo canal. Então, você sabe o que é uma vida com propósito? Você tem isso bem definido aí na sua caminhada, na sua jornada? Então, eu passei algum tempo me perguntando sobre isso. O que é ter uma vida com propósito? O que é uma vida com uma direção, com um propósito? Então, a gente já sabe o que não é uma vida com propósito. Então, uma vida que não tem propósito, ela é uma vida o quê? Sem direção. É uma vida que você acorda de manhã e você segue o seu dia só apagando incêndio, somente fazendo o que tem que ser feito, você não tem nenhuma expectativa, né? Então, isso não é propósito, né? Então, quando você não tem expectativa, quando você não tem isso bem definido aí no seu coração, quando você não tem isso bem definido na sua rotina, qualquer coisa que vir na sua mão, você vai fazer, mesmo aquilo que você detesta fazer. Não digo que assim, que às vezes a necessidade faz com que você faça as coisas, mas com um propósito, quando há um propósito em cima daquela situação que você está trabalhando, que você é necessário fazer, você tem uma alegria diferente. Então, um propósito é nós vivermos uma direção concreta e clara da nossa caminhada. Então, vamos fazer algumas perguntas? Vamos chegar a uma conclusão mais assertiva acerca dessa frase tão interessante, né? Pergunta para você e para mim, olha lá, você que está aqui ouvindo nesse dia devocional. Primeira pergunta aqui para nós o que você está fazendo neste mundo? Responda aí para você, o que é que você está fazendo neste mundo? Outra pergunta aqui, qual é o seu projeto de vida? Projeto de vida. Qual é o seu projeto de vida? Você já fez o seu? Nós estamos aqui nos meados de janeiro, né? O primeiro mês do ano de 2023. Você já tem o seu bem projetado? Ok, próxima pergunta. Aonde como você estará daqui 10 anos? Ou daqui 5 anos? Não vamos nos alongar muito, mas daqui 1 ano. Você tem essa resposta? Aonde você vai estar? Glória a Deus. Pergunta difícil, né? Meio complicada, né? Então, para nós identificarmos nosso propósito, nós precisamos responder essas perguntas. Perguntas simples que nós precisamos ter uma noção de como seria a resposta dela, né? Então, alguém que vive, amada, sem um propósito de vida, ela tem o quê? Ela é uma pessoa sem direção. Ela é uma bússola, não tem? Você já viu aquelas bússolas que indicam o caminho? Quando a bússola está quebrada, ela não sabe para onde aponta, né? Se uma pessoa pega essa bússola para poder se direcionar, não vai conseguir, porque ela está quebrada. Então, ou seja, né, quando nós não temos propósito de vida, a nossa bússola está quebrada e nós não temos direção, estamos sem o quê? Direção. Então, nós precisamos responder essas perguntas para poder começar a colocar essa bússola onde? No eixo, né? Porque precisamos dar direção para tudo que nós vamos fazer. Então, e se eu te perguntasse hoje, qual é o seu propósito? O que você responderia? Qual é o seu propósito? O que você responderia? Será que você tem resposta para isso? Ou se eu perguntasse, qual é o propósito de Deus para a sua vida? As perguntas estão ficando difíceis, não é verdade? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Amadas, se eu não consigo responder essas perguntas, se eu não sei qual é o meu propósito, eu preciso estar alinhado com um propósito maior. Mas nós vamos falar disso durante a semana.
porque esse é assunto mais para o meio da semana. Então, nós precisamos aqui hoje identificar que eu preciso de uma direção. Para você que precisa de uma direção, para você que precisa buscar essas respostas, hoje é o primeiro dia, vai ser o dia do questionamento, porque precisamos nos questionar, precisamos nos investigar para ver o que nós estamos sabendo de nós mesmos, como é que está a nossa vida, como nós vamos começar esse ano. Tem que ser um ano abençoado, né? Vamos declarar, porque vai ser um ano abençoado, mas nós declaramos isso. Quantas campanhas de 12 passos você já fez? E você recebeu palavras poderosas, palavras cheias da unção de Deus, palavras que deixou você animada, mas se você não tem um propósito, se você não tem isso claro na sua mente, no seu coração, como é que você vai chegar em dezembro de 2023? Eis a questão, eis as perguntas. Então, cada um de nós temos um propósito já específico pelos céus. Nós precisamos encontrar esse propósito. E no decorrer desse devocional, até o último dia, nós vamos ter respostas dos céus para as nossas vidas. E precisamos estar atentas ao que o Espírito Santo fala ao nosso coração, porque nós vamos ter resposta. De repente, algumas que nós não vamos gostar, mas é necessário para que a gente tenha um entendimento sobre o que é uma vida com um propósito. E se eu te perguntasse, qual que é o seu propósito espiritual? O que você responderia? Você está vivendo ou você está sobrevivendo? É uma pergunta interessante, né? Porque quando nós não temos um propósito de vida, a gente fica nessa situação. A gente sobrevive cada dia, né? Então, às vezes, as pessoas até te perguntam, como é que foi o seu dia? Foi mesmo de ontem, mesmo de antes de ontem. Então, não tem uma novidade, você não tem uma expectativa no teu coração que outro dia vai ser um dia assim top, vai ser um dia maravilhoso. O que basta para você é que não aconteceu nada de anormal nesse dia, né? Porque quando acontece algo de anormal, você já fala assim, não, deixa o dia do jeito que está, mas eu quero dizer algo para você. Quando nós estamos dessa forma na nossa vida, Deus se movimenta, porque Deus não quer que você e eu fiquemos sem uma direção, fiquemos parados, ficamos sem ter uma expectativa de vida, porque é isso que Deus quer para a sua vida e para a minha vida. O Espírito Santo, ele quer gerar em nós expectativa, porque Deus criou tudo isso aqui. Deus criou esse mundo todo para que eu e você pudéssemos usufruir com muita expectativa, com muito amor e com propósito. Então, eu quero ler com você aqui a palavra do Senhor que está onde? Em Colossenses capítulo 1, 16. Anota aí, Colossenses capítulo 1, 16, que fala assim: porque por ele todas as coisas foram criadas, né? Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, né? As dominações, os poderes, os principados, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Agora eu te pergunto, será que Deus fez todas essas coisas para que a gente vivesse uma vida tão sem noção, tão sem alegria, tão sem direção desse jeito? Não. O Senhor criou todas essas coisas, Ele domina todas essas coisas, foi para dar para você e para mim, para que nós pudéssemos administrar com sabedoria. Então, nós precisamos ter no nosso coração essa noção de que Deus fez todas essas coisas, o domínio está nas suas mãos e Ele quer que eu e você tenhamos uma vida voltada para um propósito maior. Então, vamos buscar responder essas perguntas aqui no nosso coração, para a gente poder entender o que nós estamos fazendo aqui. Comece a anotar, comece a buscar do Espírito Santo hoje mesmo resposta para isso, porque eu quero declarar na sua vida que 2023 vai ser um 2023 com propósito. Você vai ter uma vida com propósito, em nome de Jesus. Que você possa anotar tudo isso, a palavra do Senhor, e fazer disso verdadeiramente uma direção, para que o Espírito Santo fale ao teu coração o que Ele quer. O que Ele quer para você, o que Ele quer para mim. Vamos lá fazer isso, em nome de Jesus? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere a sua vida, que nós possamos sair essa semana desses devocionais sabendo, tendo uma direção de como nós vamos nos comportar amanhã, porque comportamento é tudo, comportamento mostra o quanto nós estamos vivendo bem ou vivendo mal. Então, vamos fazer isso.
em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e prospere os seus dias, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e até amanhã com o próximo vídeo, com a palavra de Deus e falando mais ainda de uma vida com propósito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.